1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, diz assim: responsabilidade dos que ensinam. Segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e o outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. O que é fundamento? Tem algum pedreiro aqui? Tem? É porque a gente fala fundação, não é isso? Você é pedreiro? Como é que o pedreiro fala? Fundação, ele significa fundação é que você pega o projeto do arquiteto ou engenheiro e você vai no canteiro fazer a fundação para nascer estaca. Você acha que eu sei fazer isso? Sim, senhor. Obrigado. Disso você não tem a dúvida. A Bíblia chama de fundamento. Fundamento, fundação. Nós entendemos que está falando da base, não é isso? O que quer dizer lancei o fundamento ou a fundação? Lancei a base. E ele está falando de construção civil, é isso? Não, ele está falando da palavra de Deus. Sugere que a nossa base, a base de qualquer ser humano, chama-se palavra de Deus, ensinamento de Deus. É isso que forma o caráter. É isso que fortalece, que cria anticorpos. Só que a linguagem é espiritual. Então, o significado, né? Então você emprega-se a figura, é mais fácil para entender. Por isso que as pessoas dizem que a Bíblia é difícil. A Bíblia não é difícil, não. Porque em toda a Bíblia você encontra esses exemplos, essa linguagem, tá? A figura na linguagem, a parábola. Se Deus está falando através do apóstolo ali, apóstolo Paulo, da palavra de Deus, do ensinamento bíblico, e refere-se à fundação ou fundamento, ou a base, o alicerce, ele está sugerindo que ninguém vai ter sustentação quando vier uma dificuldade, um problema, se não tiver uma boa base fundamentada na palavra. Amém, igreja? Se você não viver com base na Bíblia, na Escritura, você não vai suportar os ventos, as tempestades, as enchentes, os terremotos, tá? Se você visse como se constrói um prédio lá no Japão. Uma vez eu estava no Japão e me levaram para ver um prédio em construção. E eu fiquei assustado, porque eu nunca tinha visto uma estrutura igual. E o rapaz explicando, falando, eu falei, vem cá. Lá no Brasil a gente usa não desse tamanho, mas amortecedor. Lá a gente usa nos carros, nos caminhões, né? Ele falou, não, aqui tem que botar amortecedores gigantes. Amortecedores pesando 50 toneladas, 100 toneladas. Amortecedor. Ele falou, o senhor nunca ouviu falar? De quê? Que aqui tem muitos terremotos. Tem prédio lá que balança e não cai. Mas se você vê a fundação, é uma coisa tremenda. Eu observei e lembrei dessa palavra, quando o apóstolo fala: Deus me deu a graça de ser um construtor. Ele era pedreiro, era? Arquiteto, engenheiro, não. Paulo era não, né? Ele era um pregador, não era? Mas ele diz que é construtor. Por quê? Porque o pregador,
ele é um construtor. Ele pode construir vidas, reformá-las, restaurá-las ou destruí-las, dependendo do material que ele empregar na construção, no trabalho. Tá? Por exemplo, se eu aplicar no meu trabalho coisas da minha vaidade, do meu conhecimento, do achismo, eu vou construir prédios com defeitos, edifícios vulneráveis aos terremotos, às tempestades, aos ventos. E você não vai suportar os problemas, as dificuldades, você vai se desesperar, porque você não vai ver resultado. Então eu tenho que empregar material de primeira qualidade na minha construção. Ou seja, não posso ensinar você a confiar em homens, mas tenho que ensinar você a confiar em Deus. Não posso ensinar você a ficar correndo atrás de bênçãos a vida toda, mas tenho que ensinar você a correr atrás de Jesus Cristo. Porque você vai ser como aqueles prédios lá do Japão que resistem aos terremotos. Isso é uma comparação, né? Na verdade você é muito mais forte que aquilo lá eventualmente ainda cai. Mas quem está fundamentado na palavra de Deus, resiste bem às adversidades, às investidas de Satanás. Amém? Então olha o que Paulo fala. O cuidado, a preocupação. Ele estava muito preocupado. Por que ele estava muito preocupado? Porque, digamos que Paulo fosse um pregador desta igreja aqui. Ele sabe que você vai sair daqui e vai ligar a televisão e vai ter um outro pregador ou um outro construtor construindo também. Ele vai pegar uma obra já em andamento, que é você, e vai acrescentar tijolos ou argamassa, hein? Algum material. E o que vai acontecer? Imagina você recebe aqui uma boa base, né? E aí a sua vida começa a ser construída, daqui a pouco vem um outro construtor e começa a sentar tijolos na sua vida, ou seja, nesse edifício. Eu não sei se você entende, mas a preocupação dele era que os demais pregadores ensinassem a mesma coisa. Não ensinasse as pessoas a se apegarem a homens, a campanhas, a doutrinas de igrejas diversas que eu e você conhecemos aí, e a rituais, até assustam alguns deles. Tem rituais que a gente vê em igrejas que assustam. E se o terremoto vem da parte de Deus, não adianta amortecedor não, sabia, né? Não adianta amortecedor, não adianta alicerce, ele balança e joga no chão. Ele jogou a cadeira no chão. Por quê? Porque oravam e louvavam aqueles que deveriam estar reclamando. Quer dizer, vírgula. Porque normalmente uma pessoa aflita, ela reclama, ela blasfema, murmura, ela não entende, meu Deus, por que isso? Ela questiona Deus. No passado, muitos questionaram, profetas questionaram. Moisés questionou a Deus, Elias. E esses dois, o Paulo e o Silas, não questionaram. Depois de terem sido açoitados e jogados na prisão e amarrados no tronco, com corrente, eles oravam e louvavam. Daqui a pouco você escutou barulho de corrente. Daqui a pouco você pedra caindo para todo lado e ninguém se arranhou. E a oração e o louvor é tão forte que quem orava eram dois, Paulo e Silas. E quem foi abençoado? A Bíblia diz: soltaram-se as cadeias de todos os presos e abriram-se todas as portas. Quando você ora e louva, não só caem as suas algemas,
mas você consegue libertar outros, contagiar outros. Então Paulo estava preocupado, ele falou: segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como o quê? Prudente. Entre ser um construtor e um construtor prudente tem diferença, não tem? O construtor prudente, ele não tem pressa em acabar a construção, tem? Ele tem pressa? Não. Às vezes você vê aí cartaz, ó, entrega a sua obra em 6 meses, em 3 meses. Cuidado, hein? É 3 meses para entregar, e mais 3 para reformar, e mais 3 para cair. O prudente construtor, ele entrega a coisa segura, pronta. Amém? Bem alicerçada. Ou seja, ele trabalha os corações, ele trabalha o espírito das pessoas. A coisa vai acontecendo. A mensagem, a palavra, ela forma o caráter do povo. E ela forma a estrutura, né, da fé. E aí, ele disse, cada um veja como, né, como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Toda igreja que você for, você vai ouvir esse nome aí, Jesus Cristo. E isso não quer dizer necessariamente que o fundamento seja este. Qualquer igreja que você entrar, você vai ouvir falar de Jesus Cristo. Mas isso não quer dizer que o fundamento seja este. Não. Que a base seja essa. Porque é possível que se fale em Jesus Cristo, mas que o sujeito queira assumir a autoria dos milagres, dos feitos, das obras. Mesmo nesse ministério, já houve caso de um pastor falar para mim: o senhor vai me transferir de novo? Eu falei: vou. Pois é, mas eu encho uma igreja, o senhor me tira. Eu encho outra igreja, o senhor me tira. Então eu vou embora. E esse pastor pregava Jesus Cristo, mas não tinha esse fundamento com ele. Porque só o fato dele achar que ele é que enchia a igreja mostra que Cristo não criou raízes nele. Porque qualquer pessoa que conhece a Cristo conhece também a vulnerabilidade do ser humano, as limitações do ser humano, as fraquezas do ser humano. Porque quem de nós nunca sentiu essas fraquezas? Quem de nós nunca se sentiu incapaz? Quem de nós nunca se sentiu vulnerável? Quem de nós nunca pensou em desistir? Quem de nós nunca se abateu? Se você se abate quando está aflito, porque quando acontece a mudança, você assume a autoria como se não fosse Deus que fez. Se a igreja está vazia, o sujeito é pequenininho, é miúdo. Então, se a igreja está cheia, foi ele que encheu? Claro que não. Assim é você. Que tipo de material é você? Que tipo de material nós somos? Você vai se situar, você vai se encontrar nessa palavra, você vai se achar nela, porque na igreja tem todo tipo de material. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, Paulo fala, além do que foi posto. A base de uma igreja, a estrutura de uma igreja, a força de uma igreja, é isso aí,
Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, escuta isso, ó. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Que fogo é esse? Esse fogo, ele vem do mundo, sabe? Mas ele vem com a permissão de Deus. São as dificuldades. E às vezes, grandes dificuldades. Quase que insuportáveis. Todos nós aqui já chegamos num momento da nossa vida que parecia que a gente não ia aguentar. Quem já passou por isso? Mas para Deus estar falando isso, alguns ainda estão passando por isso. Mas você vai aguentar sim. É claro, ele deu a lista aí de materiais, né? Ouro, prata, pedras preciosas. Até aí dá para segurar, hein? Depois já começa a enfraquecer, ó, madeira. Você já viu madeira queimar? Quem já viu madeira queimar? Quem já botou fogo na madeira? Ela queima imediatamente? Não. Não queima imediatamente. Quem conhece feno? O que é feno? É capim, é. Feno é capim. É. Normalmente vira ração, né, para cavalos, não é isso? E quem já viu capim queimar? Queima imediatamente? Sim. E a palha? E a madeira? Mas queima? Qual é o resultado final da madeira? Cinza. É. Cinza. Agora, dali para cima, o que Deus quer que sejamos é o ouro. Por quê? Porque é dos poucos que quanto mais fogo, mais puro se torna. Mais valioso, você sabia? É. Quanto mais fogo se põe no ouro, eu me emocionei um dia desses. Eu estava lá em Goiás. Estava com a bispa lá, foi numa fazenda de um amigo, o seu Davi. Vamos pescar. Ele que saiu da cadeira de rodas. E teve um moço lá, um casal, um moço que gostava de cantar. Teve um moço que falou para mim assim: eu posso dizer uma coisa para o senhor? Eu falei, fica à vontade. Você me conhece? Eu conheço. Eu acompanhei um massacre na sua vida. Eu não era da igreja, mas eu já tinha conhecimento da palavra. Eu não era da Mundial, não. Eu acompanhei um verdadeiro massacre. E o senhor não tinha como se defender, dado a importância da emissora que tentava destruir a sua vida, o seu ministério. Ele falou. Eu já conhecia a palavra. Aliás, eu era de lá, ele falou. E eu fui ler a Bíblia, aí li isso. Ele falando para mim sobre o ouro. Ele falou, agora eu vou ver se esse ministério, se esse pregador é de ouro. E hoje eu tenho um milagre na minha vida dessa obra, minha mulher tem.
meus amigos têm, e tantos que eu conheci que não eram são, e hoje essa obra aqui em Goiás é uma bênção, ele falou. Estava lá o bispo Ricardo. Cadê o bispo Ricardo? O bispo Ricardo está aí? Ele estava lá em Goiás. Ele estava lá com a gente na fazenda. E ele falou, eu descobri. Eu falei, quer dizer que o senhor é daqui? Ele falou, eu sou porque eu vi que o senhor não é um pregador de palha e nem de madeira. Quando eu vi o fogo ardendo sobre a sua cabeça, eu pensei assim, eu vou esperar um pouquinho, porque pode, se fosse palha já tinha se queimado. Ele falou, homem sabe, né? Mas como eu vou ver se é de madeira ou se é de ouro. E agora, vendo a realidade dessa obra, eu vi o senhor na África um dia desse, mas a bispa, eu chorei. Falei para minha mulher, olha lá, o casal de ouro. Falei, obrigado. Falei, obrigado. Mas não é de ouro no sentido de valer muito, não. É no sentido de não se destruir, se desfazer com o fogo que arde às vezes sobre você. Pelo contrário. Porque eu e você estamos sujeitos. Nós vivemos no mundo, estamos sujeitos. Nós vivemos num mundo cruel. E em determinadas fases da vida, nós vamos sentir esse fogo ardente. Ou seja, a dificuldade. E a primeira coisa que o diabo diz assim, ele diz está vendo? Deus te abandonou. É o contrário. É o contrário. Deus não abandonou coisa nenhuma. Deus simplesmente quer você puro como ouro refinado. Deus está te fortalecendo. Quanto mais fogo no ouro, mais o ouro brilha depois. E se por acaso você está vivendo uma fase de fogo na sua vida, pode ter certeza, daqui a pouco você vai sair dela e vai sair brilhando como nunca brilhou. Como nunca brilhou. É isso. E continuando, a madeira pega fogo, demora, mas queima, vira cinza. Feno é rápido, a palha, né? Todo mundo vai passar por isso e passa, não adianta. Então você não pode ser de madeira ou de palha ou de feno, não. E quando é que uma pessoa, ela representa este material vulnerável, apóstolo? Quando ela está apegada às bênçãos, não ao abençoador. Quando ela reclama da demora das bênçãos, da solução do problema, quando ela atribui aos outros os fracassos dela, e às vezes até a Deus, até ao pastor. Ela é um crente de palha ou de feno ou de madeira. Mas quando ela põe Deus em primeiro lugar na sua vida, em primeiro plano, e vê as coisas acontecendo à sua volta e vai em frente, não deixa de orar, não deixa de louvar, não deixa de jejuar, não deixa de buscar, de ir às vigílias, e ela é fatal, isso aí não falha não, é fatal. De repente, Deus vai surgir com a providência e vai fazer você brilhar o tanto que você vai se assustar. Vi um homem contar um milagre lá em Santo Amaro. Ele tem 70 anos de idade. Quer dizer, é porque ele é um cristão, né? Senão eu não ia acreditar, não. Um homem de Deus.
Ele está com 70 anos, mas o negão está enxuto. Está novinho. E ele falou que a situação dele era tão difícil, mas tão difícil. Tanta humilhação, miséria. Hoje, quando ele entra dentro da casa dele, ele fica assustado. Quem ouviu ele falando? Quem ouviu? Ele falou, quando eu entro na minha casa, eu fico assustado. É uma mansão. Só que ele passou por situações. E em nenhum momento ele perdeu a linha, no sentido de querer desistir, querer parar. Isso aí, igreja, é globalizado. Eu ia empregar uma outra, eu ia falar que isso aí é universal, mas eu não quis falar, entendeu? Não, universal quer dizer do universo. Aí eu ia falar que é mundial, mas também não quis. Você não ia falar dele, ele fala. Brincadeira, igreja. Eu não tenho problema de falar universal, nem mundial. Não, eu não tenho problema. Eu não prego igreja, eu prego o reino dos céus. Mas isso aí, eu quero dizer o seguinte: não há quem não esteja sujeito a isso. Não há. E se você buscar as histórias verdadeiras, né? Está lá na Bíblia. Você vai falar do Jacó, você viu o que ele passou e aonde ele foi parar depois. Você vai falar do José, você viu que coisa linda que Deus deu para nós. Hein? Até o nome dos filhos ele falou, você vai chamar Manassés porque Deus me livrou me fez esquecer da casa do meu pai, né? Que eu passei lá da humilhação, fui vendido e tal. E também a lembrança, né, do pai e tal. Eu nem sabia se o pai estava vivo, nem o pai sabia se ele estava vivo. E assim foi. Abraão. Igreja. As histórias são assim. Eu tenho um desejo no meu coração. E eu tenho lutado para isso. Eu tenho pedido a Deus sabedoria. Que Deus me dê mensagens que não deixe você desistir. Porque eu posso ver aonde você vai botar a mão. Eu tenho visão para isso, mas você não tem ainda. Eu posso ver aonde você vai chegar, mas você não pode ainda. Eu não posso levar você. Você tem que caminhar com as próprias pernas. Mas a receita para chegar é não parar. Porque tudo que eu conquistei na minha vida foi através da perseverança. Eu tive motivo aparente para desistir, para parar, para fugir. Contei uma história, o carcereiro amarrou o pé dos apóstolos lá, os pés, né, no tronco, trancou, tal, e foi tirar um cochilo, quando acordou, não tinha caído tudo. Aí ele pegou a espada e ia se matar, porque ele sabia que o rei ia matar ele, mandar matá-lo, né, o Herodes. Então, o que ele fez? O Paulo gritou, não faça isso, porque nós estamos aqui ainda, estamos todos aqui. Aí o carcereiro falou, então, foi com a luz assim, né? E falou, o que eu faço para ser salvo? Quer dizer, as mãos que amarraram os apóstolos estavam pedindo o que para os apóstolos? Salvação. Aí eu lembrei de um negócio, um episódio que aconteceu. Um sargento, mais uns 5 ou 6 policiais, me jogaram dentro de um camburão na frente da bispa e das meninas, e eu fui humilhado. E falaram um monte de coisa. Um deles chorou e falou, eu não queria fazer isso, eu estou sendo mandado fazer isso. Aí o tempo passou, eu e a bispa fomos fazer uma reunião, acho que era o aniversário da igreja, não sei. Aí tinha uma multidão. Nós chegamos no aeroporto dessa cidade, aí tinha um monte de moto com a polícia militar. Aquelas motos, batedores. O governador tinha dado ordem
para que me esperasse no aeroporto, para que eu não pegasse o trânsito, que eu ia chegar meio em cima da hora. Eu não esperava batedor, não. Eu nunca pedi isso. Aí foi aquele monte, e eu passei, pela primeira vez eu passei, o motorista que me levava no carro, eu e a bispa, passou em tudo que é sinal vermelho, porque os batedores mandavam abrir. Aí quando eu desci do carro, que eu cheguei bem perto de um deles, aí ele ficou olhando assim, ele baixou a cabeça e falei, eu te conheço. Ele falou, sou eu mesmo. Eu falei, você não, sargento? Sim. Aquele que me algemou, ele falou, sou eu. Eu falei, Deus abençoe você. Que bom, né? Você me algemou com tanta violência e truculência, né? Mas graças a Deus, hoje está abrindo caminho para mim. E quantos me disseram, você está acabado, sujaram o seu nome? Eu falei, não, meu nome é... Pode sujar o meu nome, eu chego na reunião, nas praças, aí eu não falo em nome de Valdemiro, eu falo em nome de Jesus. O nome de Valdemiro nunca valeu nada. Mas a verdade, igreja, é que os que são de ouro, que é uma figura, né, na linguagem. E você sabe muito bem que metal é esse, né? E mesmo sendo de ouro, você sabe que tem ouro ainda melhor do que o outro, mais puro do que o outro. Quem sabia disso? E você sabe que tem ouro que se queimar ainda sai alguma sujeira, né? Mas tem ouro que pode tacar fogo que já está totalmente purificado. E resistente. Você vai com certeza ver a glória de Deus. Porque tem hora que dá vontade de desistir mesmo. Tem hora, igreja, que é muito difícil. É muito difícil. É pesado. Tem hora que a alma dói, não é verdade, igreja? Mas a promessa de Deus é a única que se cumpre na íntegra. Você pode não ter nenhuma possibilidade aparente, mas o que Deus falou vai acontecer na sua vida. Vai acontecer na sua vida. E aí, a preocupação de Paulo era essa. Você não vai ouvir só a mensagem do Valdemiro, você vai ouvir mensagem de outros, desses e de outros ministérios. Esse negócio de líder de igreja fala, não assista nenhuma igreja, só aqui, não sei o quê. Tem uns que se pudesse, ia deixar só um canal de televisão no seu aparelho. Isso é besteira. É besteira. É besteira. Porque se o próprio Paulo falou, outros edificam sobre os meus edifícios. É besteira. Tem um porém também. Você, como edifício de Deus, como casa de Deus, entre um alimento e outro, você vê diferença. Se vê. Tenho certeza que vê. Eu já fui questionado tantas vezes. Já teve gente de fazer umas brincadeiras sem graça, líderes. Apóstolo, eu vi lá na televisão, eu vi umas caras lá que são umas ovelhinhas daqui. Eu falei, você me viu aqui também tirando? Na sua casa também, na sua igreja também tirando? Elas não, né? Ele falou, não. Eu falei, então, meu filho, dá aquela comidinha, aquela comida que dá sustância, sabe? Lá na roça fala aí, sabe o que é sustância? Hein? Eu esqueci como é que chama no Nordeste, acho que é chambarilo, né? Chambarilo, é isso? Chambarilo? Esse negócio de mingauzinho de aveia,
Hein? Sopinha daquela conchinha, aquele negocinho lá. Não, esquece isso aí, meu filho. Isso aí dá fome logo. A digestão é muito rápida. Hein? Tem que ter comida forte. Alimento. Para aguentar mesmo, senão... Não é verdade? Você acha o quê? Você acha que eu fico tomando sopinhas? Eu estava morto já. Como é que eu vou ficar de pé 15 horas? É ruim. Eu não. Se você percebe que um alimento é diferente do outro, você pode optar por aquele que vai deixar você bem nutrido. Então não existe esse negócio de, não, que liga a televisão só aqui. Negativo. Liga onde você quiser. Liga onde você quiser. E vai aonde você quiser. É isso. Até parece. É engraçado que eu vejo uns aí preocupados em querer amarrar o povo no pé da cadeira e tá só ficando. Até a cadeira está saindo. Daqui a pouco você vai encontrar uma cadeirinha no meio da rua, onde você vai? Vou lá para Mundial. Eu vou lá para Mundial. Você é propriedade de Deus, não do Valdemiro. Amém? É isso. É isso. Mais na frente, Paulo fala assim que ele aplicou isso a ele e também ao Apolo, um outro pregador. E no versículo 7 ele fala assim, aliás, lá no capítulo 4 já, pois quem é que te faz sobressair? Ele pergunta, quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? Então, o que Deus tem para você, ninguém pode tirar. Então você não pode se perder no meio do caminho. Ele preparou e pronto. Meu filho, eu queria aquele versículo que fala assim, aqueles versículos que tudo é seu. O mundo e você é de Deus. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é esse vosso aí. Quem é? Quem são esses aí? Nosso. Não, tudo é vosso. Nosso. Nosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é. E vós e Cristo. Olha lá. Afinal, quem é o dono de tudo? Mas segura, põe de novo lá para o povo entender. Tudo é vosso. Esse vosso aí, quem são esses aí? Nosso, tudo é nosso. Tem coisa aí que você está dando um duro danado para conquistar, só que já é seu, porque você me perdoa chamar de orelhinha hoje. Você me perdoa se eu chamar de orelhinha? Então, isso aí já é seu, já é nosso. Olha lá, olha o que ele fala, ó. Seja Paulo. Não, vamos começar. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo. Ele fala mais de uma vez isso aí, não fala? Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida,
seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é vosso. Peraí. As coisas presentes que estão conosco, nós já sabíamos. Mas ali está dizendo que até as coisas futuras também já são nossas. Quer dizer que aquilo que você deseja para o futuro já está com você. Agora, ó, olha no final das contas, ó. E vós, ou seja, nós somos de quem? E Cristo é de quem? Final das contas, tudo é de quem? De Deus. Que maravilha, é isso que eu queria, meu filho. Aquela senhora ali vai entrar no seu lugar, ó. Aquela senhora ali, advogada. A senhora é médica? A senhora que é médica, é? Hã? Sou médica. A senhora é lá de Pernambuco, né? Sou de Pernambuco, com muito orgulho. A senhora é médica? Sou médica. Ah. E sou uma ovelhinha sua. Eu sei. De longas datas. De longas datas. Long time. Long time. Exatamente. Deus abençoe, filhinha. Amém. Então, tudo é de Deus. Mas Deus está dizendo que até consumar tudo, por enquanto, tudo aqui é nosso. Por isso, quando eu estava orando, eu falei, Senhor, não deixa que os de fora da tua presença coma a riqueza do teu povo. Quem ouviu isso na oração? Foi por isso que eu orei. Porque é nosso, igreja. Toma posse, igreja. Quem toma posse? Fica de pé, por favor. Jesus cura ele, filha. O que eu falei? Jesus cura ele. A senhora é japonesa? Hein? Ele tem 30. A senhora é o quê? Sou Nicei. O bispo é o quê? Não sei, né? Está abençoado. O senhor também é médico? Tá bom. Hoje tem bastante médico aqui, ó. Não posso falar mais não, estou atrasado. Eu já falei, já dei um abraço, já abençoei, tá? Olha que bênção, hein? Não tinha nada, está devolvendo um dízimo de quanto, filhinho? 7.000 agora e daqui a 30 dias mais 4. Mais 4 mil. É, Que 11 mil. bênção, 11 mil de dízimo. Pela Ó, sua fé, apóstolo. na verdade, é o que vocês dizem, né? Só que deixa eu explicar uma coisa. Quem acredita na minha fé? E isso aí é o que em você? É fé, orelha. Que história. Não, eu fico só olhando. Vocês ficam entrevistando o povo, eu escuto lá em casa. Pela fé do apóstolo. Isso não existe, porque eu tenho fé, claro que eu tenho fé. Só que se você acreditou na minha fé, já não é mais a minha fé, é a sua fé. Não é verdade? Ué, se você acredita na minha fé, você tem fé, rapaz. Eu não vou chamar de cabra, porque o homem falou que cabra é um animal. Igreja, no mês de dezembro você vai devolver o dízimo do Senhor e vai devolver uma partezinha do seu de 10%, ou seja, você vai dar 1/5 de tudo que Deus lhe der. 1/5 é uma parte de 5 partes, não é isso? É óbvio. Portanto, 1/5 de 100% é o quê? 20%. Se você dá 1/5, você está dando uma parte. Com quantas partes você está ficando? 4 partes. Que conta é essa, minha filha? Hein? Como fica com 3? Hein? Não. 1/5 não representa 2. Você está confundindo. Eu entendi, você confundiu. Como é 20%, você achou que era 2 partes que está dando. Não, 20%, 1/5. 1/5, uma parte. E você fica com 4 partes, ou seja, 4 vezes 1/5. 80%.
4 partes. É justo isso, pessoal? Quem acha que é justo? Se você acha que é justo, toma posse e você vai prosperar. No mês de dezembro, somente no mês de dezembro, tudo que Deus lhe der, separa um quinto. Vamos orar, igreja? Pai, toca na vida deles, nos caminhos deles, nos familiares. Toca, Senhor, nos projetos, no coração de cada um dos teus servos. E faz com que sejam bem-sucedidos, Pai. Abençoados de verdade. Dê vitórias ao teu povo. Igreja, busque a vitória agora no Senhor. Busque a presença do Senhor agora para a sua casa. Busque o poder de Deus agora, vamos lá. Fale com Deus.